Estão me vendo aí? A imagem está chegando? Bom dia, Isabela. E aí, gente? Aí, Daniele. Legal, Luísio. Isso aí, gente. Vamos chegando aí. Bom dia a todos aí. Stephanie. Bom dia, gente. Camila. Isso aí, legal estar com vocês aqui, gente. Tá? Obrigado por estarem prestigiando o espaço aí. Juliane também. Isso aí, gente. Se der algum probleminha aí no som, tá? No áudio, tá? Manda ali no chat, vamos conversando, tá? Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Daremos então sequência ao período colonial que a gente está discutindo. Na semana passada, eu acho que foi por quarta-feira ali, foi logo na sequência ali, talvez até. Eu sei que na terça-feira eu estava quase enviando lá para o ensino um material sobre os autores do arcadismo. Vocês devem ter já tido acesso a esse material, tá? Então a gente vai ainda fechar aquele material com as características que a gente não discutiu, a gente estava vendo mais o contexto do arcadismo. Eu me lembro que até a última coisa que eu acabei discutindo com vocês foi sobre até uma questão que a URGS acabou fazendo, foi até na prova de história, que ela articulou o século XVI e o século XVIII e fez uma distinção através de uma aproximação. Que o século XVI, lá do Renascimento histórico e último cultural, que ali a gente encontra, lembra, o autor de Hamlet e a sua obra Shakespeare, e Camões e os Lusíadas, mas é o período das grandes navegações, ciência, racionalismo, no terreno, aquilo que a gente já discutiu, aquela base, né? E o século XVIII, que a gente está discutindo, que é a base para surgir a arte neoclássica, o arcadismo. E toda aquela produção do século XVI, que pese, já havia contra-reforma, né? Já havia os avanços da igreja luterana, as reações da igreja católica, toda aquela base, portanto, né, que a gente discutiu, que vai originar o barroco, já estava lá concentrado no século XVI. Só que a produção daqueles caras lá, que a gente lembra, seja na literatura, os italianos Dante, Petrarca, que vem um pouco antes, séculos anteriores, mas que é o Renascimento, mas vamos pegar o século XVI, Portugal, Sá de Miranda, que a gente nem estuda, que levou o programa cultural do Renascimento para Portugal, passou a divulgar. Camões, e nas artes plásticas, né, a gente vai ter nas esculturas, na pintura, Bernini, Michelangelo, Leonardo da Vinci, a gente discutiu isso semana passada, é uma produção mais voltada para uma mentalidade cultural, artística e cultural. Já o século XVIII, lembra que a gente construiu o século das luzes, despotismo esclarecido, lembra a primeira revolução industrial, o capitalismo segue se fortalecendo, assim como a burguesia vai alçando prestígio e tomará poder na extensão do século XVIII, com as revoluções burguesas e populares. Mas todo esse cenário, esse mundo, essa urbanização se dá na Europa, se dá também pelo mesmo processo e a postura humana diante as coisas e o próprio mundo, que é a postura racional. Né? Então a gente lembra daqueles caras lá, os grandes artistas, os grandes homens que produziram aquele substrato ideológico, né? Do iluminismo. Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau. A base, toda essa produção é mais voltada para um princípio político, para uma ideologia político-econômica. Isso a URGS fez essa distinção numa prova de história, e era um contexto cultural. Claro que tem histórico, as coisas estão ali sempre dialogando, né? Mas enfim, o que a gente precisa discutir agora, né, são aqueles pontos que geram a arte neoclássica, o programa artístico, né, do arcadismo, que é uma apresentação em PowerPoint anterior àquela que vocês receberam na semana passada, que vai pegar o contexto no Brasil com os nossos artistas líricos e épicos, tá? Bom, muito se fala, gente, tá, que se o tempo histórico do século XVIII é um tempo voltado para a razão, para a ciência, que se concentra nas cidades, dado todos os elementos que a gente vai constituindo e esse entendimento, né, do tempo, como é que surge uma arte em que a sua expressão é voltada para o campo? Porque quando a gente sempre começa a pensar arcadismo, sempre associamos então a pastores, pastoras, a modalidade que está ali falando, portanto, do bucolismo, aquela integração do homem junto à natureza. Pô, mas se o tempo histórico sempre traz um temperamento urbano, né? Traz tudo aquecido pela ciência da primeira revolução industrial, né? Já que vai inclusive trazer cada vez mais uma casta burguesa que começa a buscar cada vez mais seu espaço, né? Tinha prestígio, mas relativo poder, se pensar a Câmara dos Lordes lá na Inglaterra. Mas
que gera esse contexto? A palavra central, e eu vou colocar no chatzinho ali, eu vou tentar desenvolver por aqui, tá? Vocês têm tudo aí, vocês já receberam, tá? Naquela apresentação em PowerPoint está bem sintetizado lá. Mas qual é a postura, digamos aqui, ó, humana, né, no século XVIII, que é o século que nos interessa, né? O século que a gente está fazendo esse debate e que não é nem por amostragem, a gente precisa defini-lo o quanto antes, né? Então a postura humana no século XVIII, para tudo, gente, tá? Quando eu falo postura humana, é para ciência, para o comportamento, para como vai medir o seu progresso no tempo. E progresso pega tudo, né? Do comportamento às questões que geram o pensamento e a economia. Tá? Então, a postura humana no século XVIII, que pegue tudo, gente, tá? É essa aqui, ó, que vai ser a essência do tempo. Razão. Eu joguei ali no chatzinho, gente, tá? Dá uma olhada que eu vou tentar construir por aqui para que vocês também consigam dar uma visualizada. Agora, como é que a gente pensa, digamos aqui, ó, todo o processo, digamos aqui, ó, o processo histórico desenvolveu, portanto, né, essa postura, que é uma postura, obviamente, humana, terrena, né, essa postura voltada para a razão, como é que desenvolveu isso? Né? Mais uma vez, se vocês lembram, foi por aí que até o URGS naquela questão, há pouco aí na prova de história, foi há pouco, faz 10 anos, né, gente? Isso para vestibulares é quase nada. Né? Então, assim, ó, o processo histórico foi através do que, ó? Da ciência, como eu coloquei ali para vocês, tá? Então, aí se desenvolveu, tá? Abaixo ali eu vou colocar, ó, a primeira revolução industrial, né? Que a gente estava apenas registrando há pouco, né? A gente tem ali, ó, todo o substrato ideológico. Só vou colocar alguns tópicos ali para vocês. Então, o iluminismo, que a gente discutiu, né? O despotismo esclarecido, a maneira, inclusive, como os mandatários daquelas comunidades, eles engendravam e tocavam as suas formas de conduzir o seu próprio tempo, seja economia, política, e assim ia, né? Então, se investiam com aquela capacidade, inclusive, por vezes até mística, como agentes, que eram exatamente os agentes eclesiásticos da igreja, e agora os reis, os primeiros ministros, não importa a estrutura. Em Portugal a gente vai ter mais importante, já que o rei, o homem mais forte nesse conceito de déspota esclarecido, foi o Marquês de Pombal, que você estuda na história, que promoveu inúmeras mudanças, inclusive tornou laico o ensino naquele estado, expulsando os jesuítas, né, de Portugal e perseguindo eles nas colônias. Teremos, portanto, desdobramentos imediatos aqui no Brasil, né, enquanto colônia de Portugal no século XVIII. Ainda colônia. Então, o despotismo esclarecido, o movimento do enciclopedismo, né? E o enciclopedismo, que é exatamente o apelo à pesquisa, o apelo a tudo aquilo que é o entendimento do homem que precisa encaminhar os procedimentos culturais através de um olhar sempre, mas sempre de aprofundamento. Né? Um processo mais analítico, né? Não tão empírico, mas analítico, nesse processo de buscar comprovação das coisas, que seja por teorias. Né? Daí as tais, né, perguntas hipotéticas, os postulados, né, filosóficos, mas um olhar, portanto, né, mesmo um pensamento mais abstrato, mas procurando através, que na filosofia se fala muito, né, a tal da aporia, que é a busca pelo entendimento inaugural, e vai se desenvolvendo e vai se desdobrando e tenta criar um sistema, digamos, um sistema de pensamento de fato. Né? O enciclopedismo, dentre tantas outras coisas, motivou isso. Então, a história se desenvolveu, através da postura racional, isso que eu coloquei ali para vocês. E o que isso acarretou? Urbanização, progresso econômico, progresso cultural, progresso que a gente percebe, né, que vai gerar, inclusive, né, a ascensão da burguesia. Né, e as revoluções, né, burguesas populares, que trouxeram uma outra dinâmica. Claro que isso aí vai ser o contexto já para um outro movimento artístico, que será o romantismo. Mas o que isso gerou? Um princípio de maior democratização na vida política e pública. Né? Se cria um novo sistema de coisas, inclusive a escola, que nós somos egressos, essa que está bem acabadinha aí, seus conceitos, né? Meio agônico esse modelo, que surgiu com a ascensão da burguesia lá no século XVIII.
Então, ocorreram mudanças? Sim, né, políticas, institucionais, através dessa postura humana procurando a razão. E aí fica aquela coisa, tá, mas então houve uma discrepância, um contraste, porque a arte, no tempo, eu me lembro, tem pastoras, aquilo que a gente estava discutindo antes ali, né? Campo, tipo, se há urbanização no mundo, se há um processo mais lógico-racional, por que vai ter essa coisa mais primitiva? Né, de ovelhinhas e gado e um pastor e uma pastora conduzindo esses rebanhos ali, né, vivendo integrado à natureza. Então, onde é que vem isso? Porque a arte, gente, aí é o que eu vou colocar agora, olha só, o processo artístico vai ter buscar a mesma postura, mas onde é que está exatamente essa base racional, quando a gente começa a discutir aquilo que eu digo para vocês, aí tem que ter o fundamento. Coisa qualquer prova, trabalha lá naquela primeira aula, segunda aula que a gente teve, naquelas semanas que nós tivemos lá no curso, eu fui sempre trabalhando com vocês isso, eu disse até o final do ano. Né? Então, a base para tudo aquilo que a gente começa a discutir com o processo artístico, todos aqui, ó, referenciais, ó, a referencialidade racional, tu lembra? Está na antiguidade clássica. Coisa que a gente já havia discutido e eu falei para vocês, olha, tu não esquece. Olha o que eu acabei de escrever ali, ó. Então, se a história se desenvolve a postura é geral para todo mundo, razão, através da ciência. A arte, ela vai buscar lá na antiguidade clássica a sua base racional, a sua base inaugural. Claro, pensando, como também já havíamos delimitado, né, mundo ocidental. Claro que aqui, ó, se vocês ainda lembram, aí tem aquele princípio que a gente discutiu muito, eu falei, ó, cara, tenha domínio conceitual. Traga sempre os fundamentos, né? Não faz aquilo que é o equívoco, tá? Ficar engavetando, né, uma aula para outra. Tu lembra que a gente discutiu, e aí eu vou colocar aqui, ó, um conceito, e a partir dele a gente vai discutir o programa neoclássico. Tá? O programa que eu digo é o ideário, as características, né? Aquilo que a gente vê bem didático, movimento artístico e abaixo as características, que a gente tem que ver e identificar isso no conjunto de poemas, de textos, né? Daquele recorte de tempo, né? Que a arte ela está predominando enquanto estética hegemônica, né? De uma elite cultural, intelectual e tudo mais. O conceito, vamos lembrar aqui, ó. Olha só, vocês estão lembrados, né? Quer ver, ó? Imitação dos clássicos. Lembra que a gente fez aquela discussão, né? Imitação a partir do referencial. E qual o referencial aqui, ó? Olha só, colocar abaixo, ó. Tudo que a gente está debatendo é o universo, lembra lá, ó, greco-romano, greco-latino. Isso é essencial. Agora a gente vai ter que retomar exatamente o programa do Renascimento, a medida nova que a gente estudou à época aí, ainda no curso, né? Lembra que a gente viu Camões, a gente viu as características, vimos Camões lírico, nos cercamos um pouquinho de Camões épico, e aí a gente teve que, né, fazer a suspensão das aulas a partir dessa triste realidade, né, e única nos últimos 100 anos que a gente está vivendo aí, dessa pandemia. Tá? Mas assim, ó, e a partir disso, gente, a gente passa a discutir toda a arte, mais uma vez, reinaugurado esse conceito e esse princípio. Né? Então, a imitação dos clássicos, se vocês ainda lembram, traz na base de tudo o que era a postura que foi retomado no século XVIII, a razão. Né? Lembra aqui, ó, racionalismo, e como a gente discute o racionalismo, sempre eu insisto nisso, a mesma coisa. Se tu tem as anotações ainda presenciais que nós fizemos lá no curso, vocês vão ver exatamente igual. A partir de uma terceira característica é que passará a mudar, porque a gente vai ter que adequar a realidade do tempo do século XVIII, né? Daquela mentalidade, daquela necessidade de se expressar naquele cenário. Ó, é o predomínio da razão sobre a emoção. Tá? Ali, ó, racionalismo. É o predomínio. Não estou dizendo que não tenha emoção. Ela não pode prevalecer. E de onde é que vem esse racionalismo? Do tempo. Lembra que está lá no alto. Ó, postura humana no século XVIII. Razão. A história trabalha de uma outra maneira e os homens na arte trabalharão de uma outra forma. O racionalismo.
Tá. Lembra? Aí a mesma coisa. O que vai ter que estar... Eu não vou nem digitar ali, tá? O que tem que prevalecer? Se é a razão. O que vai ter que estar ali, presente, né? O que se perdeu no Barroco? Lembra? Século XVIII, lembra que a gente discutiu isso? O movimento artístico se opõe ao seu anterior. Se opõe ao seu anterior, é nítido que vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que restabelecer equilíbrio, restabelecer harmonia, restabelecer sobriedade. Exatamente aquilo ali, ó. Isso aí, Stephanie. Então, o racionalismo, através do desdobramento, é exatamente aquilo ali. Ó. Eu escrevi, vocês estão me ajudando a construir. Que bacana, gente, tá? Então, o que a Stephanie, ela digitou ali, ó, é exatamente abaixo do racionalismo. Literalmente, ó. Porque tem predominando a razão, tem que estar a presença de tudo aquilo ali. Eu acrescentaria mais uma coisa ainda, Stephanie. Isso aqui, ó, que vocês lembram, simetria, preocupação com a regularidade, preocupação com a forma. Né? Então, tudo é voltado para aquilo, né? A ideia retomar o que o período barroco perdeu. Aquela entropia, aquele obscurantismo, né, das igrejas, que trouxe perseguições, mortes, né, e tudo mais. Agora, a partir do racionalismo, se vocês lembram, então essa é a questão central. E por aí tu já começa a restabelecer uma série de coisas de diálogo e o contato com a cultura do Renascimento que a gente estudou. Né? E através disso, claro que aí vem um ponto que ele é de extrema importância, que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Coisa que a gente também se deteve, não tem novidade aqui, gente. Tá? Quer ver? Ó? Vamos lembrar... a presença, até pela razão, a presença de valores, lembram? Os valores eles precisam ser impessoais. Lembram ainda? Né? Os valores de uma projeção mais objetiva. Valores considerados, vamos lembrar aqui, ó, absolutos. E o que é isso, gente? Olha só, olha, é o universalismo. Então, o que é os tais valores universais? É exatamente a busca por valores como o bem, o belo, a verdade, a perfeição. É isso aqui, gente, tá? Então, pode ver, o século XVIII retoma o que foi o século XVI, nas artes, sobretudo. Também na história. Lembra que a gente chegou a fazer a própria história da USP chegou a fazer essa aproximação. Né? Então, o século XVII, daquele obscurantismo, foi a ponte que cedeu. Então, ficou o século XVI e o século XVIII. E entre isso ficou aquele obscurantismo do século XVII. O XVIII retoma agora, base do século XVI, claro, que através das suas necessidades de expressão, de adequações e de buscas. Né? Agora, vamos tentar entender o que era a perfeição para esses artistas do século XVIII. A perfeição era o equilíbrio. Era restituir a harmonia, mais uma vez. Então, agora, como é que eles vão restituir a harmonia? Como é que eles vão restituir, portanto, o equilíbrio? Através do quê? Da primeira Revolução Industrial? Não, a gente já viu que as motivações artísticas são outras. A postura é a mesma do tempo, né, que é a razão. Mas a maneira como eles vão fazer essa busca vai ser por uma outra caminhada. Tá? E aí que aparece mais uma característica que vinha lá, né, também do Renascimento, que é a forte, vamos lembrar aqui, ó, presença, né, vou até colocar aqui, ó, tá? Antes até, a retomada dos valores da antiguidade clássica. Sabe como é que isso aqui geralmente aparece? Isso aparece assim, ó, em tudo que é movimento artístico que vai ter por princípio a mentalidade greco-romana. Né? Que a gente isso eu já defini também com vocês, né? Que são os movimentos do Renascimento, né? No século XVI, o que a gente está vendo agora que é o arcadismo, a arte neoclássica, daí ó, classicismo, século XVI, o Renascimento cultural, neoclassicismo, arcadismo, e no século XVIII, parnasianismo. Lembra o parnasianismo? Então, olha, e geralmente o que se fala? Sempre não se busca racionalismo, a questão da mitologia, é isso aqui que eu coloquei, ó. Imitação dos clássicos.
O que é imitação dos clássicos? É tudo que a gente está vendo agora. Racionalismo, o que a Stephanie ela complementou ali, contribuindo com harmonia, equilíbrio, clareza, linguagem objetiva, simetria, simplicidade enquanto clareza na linguagem, daí essa objetividade na linguagem, claro, dentro do padrão culto, né? Agora, através da retomada dos valores da antiguidade clássica, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter, e aí vamos desdobrando, vamos acrescentando coisa aqui, ó. Então a gente vai ter, principalmente, isso aqui, ó, a forte presença da mitologia. E qual é a mitologia? Claro, não vai ser a mitologia nórdica, né, gente, tá? Então a mitologia grega, romana, greco-latina na variação, né, aceito. Então, e através disso haverá uma identificação lá na mitologia grega, né, lembra que eles imitam, a imitação é atingir uma essência universal, um bem maior, uma presença. Lembra que a gente chegou a fazer, que havia, quando a gente viu o Renascimento, que até eu falei um pouquinho da poética de Aristóteles lá, e a gente discutiu que há um princípio ético-estético, né? O bem e a verdade, e aí se atinge um princípio de perfeição, né? A arte tinha um princípio ético, né? na Grécia. Então, o que eles vão trabalhar? Surge uma imagem em que homens e mulheres viviam exatamente nessa busca. Se a perfeição para eles, e aí é o que eu vou colocar aqui, ó, tá? Se a perfeição para eles é harmonia e equilíbrio, né? Essa clareza, essa postura mais objetiva, então eles vão encontrar um espaço lá na mitologia grega em que concebia esse ideal de felicidade, esse ideal, portanto, de equilíbrio. E aí entra esse aspecto aqui, que é através da mitologia. E aí a gente tem que fazer uma discussão. E eu vou me deter um pouquinho nisso aqui, tá? Que passa a ser, e sempre por esse mesmo princípio de imitação. Lembra, imitação não tem nada de pejorativo quando discutimos cultura grega, cultura romana da antiguidade clássica, né? Então, imitação é o respeito, é aquela imitação dos autores da antiguidade, né, acreditando que aquelas obras já possuíam algo elevado, que é o tal do universalismo. E se busca respeitosamente uma aproximação, a tal da imitação, e aí isso aqui, ó, eu vou até colocar em caixa alta para vocês e a gente vai ter que discutir, a tal da imitação da natureza, ok? E lá na investigação que esses caras fazem sobre a mitologia grega, eles vão encontrar o tal que passa a ser isso aqui, ó, o ideal de perfeição. E o que é? E aí a perfeição aqui, ó, tá? Com valor absoluto, né? O ideal de perfeição que vai ser exatamente como eu falei, a harmonia e o equilíbrio. Aqui, ó, harmonia, só terminar de digitar. Harmonia e equilíbrio. Por isso tu começa a entender que os livros didáticos, né, pode ser os piores lá, os mais chinfrins, trazem informação que o arcadismo, enquanto movimento artístico, recuperou o que o barroco havia perdido, enquanto movimento artístico do século anterior, que é o século XVII. E no século XVIII, os arcades retomaram o equilíbrio e a harmonia. Né? E o que é esse ideal de perfeição, que é a harmonia e o equilíbrio? Eles vão encontrar isso olha só, daí que vem o nome do movimento. Na Arcádia, grega. E o que era a Arcádia grega? Era um espaço, era uma paisagem em que viviam pastores e pastoras. Ok? Então, o que havia como é que era a paisagem Arcádia? Né? Imagina assim, ó, era uma paisagem plena de harmonia e de equilíbrio. Né? Então nós tínhamos lá, tu imagina assim, ó, uma fotografia perfeita, ó, um céu límpido e azul, bosques verdejantes, alamedas sempre muito floridas, pastores e pastoras vivendo em estado de extrema harmonia junto a esse cenário.
extremamente felizes, né? Então, é uma ideia, aquilo ali, isso é Arcádia grega, tá? Que eu acabei colocando ali abaixo. Agora, esse é o ponto, que eu vou trazer até uma experiência pessoal, há muitos anos, né, gente? Imagina, dinossauros cruzavam a cidade e eu fazia o meu ensino médio. Então, há muitos anos isso, gente, tá? E eu fiz curso técnico, proleta, chinelão, tinha que entrar para o mercado de trabalho, né? E eu tive as humanas, que geralmente é o grande problema das sociedades, né? Porque o ensino das humanas acaba trazendo consciência aos cidadãos, né? Tu começa a refletir, a questionar uma série de coisas, geralmente em estados, né? Que dialogam com formas totalitárias, de uma forma mais reacionária, que beijam o fascismo na boca, geralmente combatem a área das humanidades, né? Eu falo por área das humanidades, a área das linguagens, né? Então, toma lá letras, história, filosofia, sociologia e as suas irmãs aí, né? Enfim, e eu tive um ano apenas, né? Tá, de literatura. Foi apenas um ano. A professora muito esforçada, ela se dedicou, fez uma boa escolha de um livro didático, mas obviamente um ano é complicado, tem que fazer escolhas didáticas. Então, tu imagina, 3 anos em um, é o que a gente faz aqui em menos tempo, né? A gente está numa preparação para o vestibular, a gente tem que menos de 10 meses, né, para fechar todo o ensino médio e avançar aquilo que é a própria contemporaneidade que o ensino médio acaba não abrangendo, né? Bom, mas enfim. E aí eu tive um problema sério, né? Quando a professora ela entrou no período colonial, a partir do século XVIII, e logo depois, tu sabes muito bem disso, através da vinda da família real, pensando já a literatura aqui no Brasil, há um desenvolvimento que vai culminar na independência política do país. E nós temos o romantismo, né? E qual é o grande problema? Porque natureza está presente nos dois movimentos. Arcadismo e romantismo. Vai ser largamente trabalhada lá nas obras dos autores românticos do século posterior. Tanto é, se tu leu a obra da Maria Firmina dos Reis, o Úrsula, o início é lento, muita gente acha, que troço chato. É o teu direito enquanto leitor, enquanto leitora, mas tem que entender o porquê que a narrativa ela é lenta ali. Porque é uma marca do romantismo, e ali é célebre aquela passagem, né? Porque há uma... A maneira como o protagonista, o herói da história, né, ele se coloca, né, isolado na mata, né, perdido dentro de si mesmo, com uma terrível frustração, não tem mais ânimo de nada. Então, a natureza circundante naquela mata é o que está sentindo o protagonista. Então a natureza no romantismo é sempre uma expressão subjetiva. Ela alarga a sensibilidade do homem romântico, tá? Pela base da emoção. Tá, mas aí bastou, né? Porque primeiro vem o arcadismo. E quando a gente fala de arcadismo, a natureza aqui, é exatamente o que eu coloquei ali, ó. É um céu límpido e azul, bosques verdejantes. Agora, lembra? Se os valores são absolutos, isso é igual a valores, ó, o que o tio tá anotando aqui, ó, únicos. E isso a professora não explicou. Porra, filha da puta, deveria ter trazido esse conceito que é fundamental. Eu comecei a errar tudo que a questão, não acertava uma questão onde entrasse natureza, seja arcadismo ou romântica, porque bati biela, faltou a referência para mim. Porque se a base clássica considera valores absolutos, como é que é a natureza, se é o ideal de perfeição? A natureza, olha bem que eu vou colocar aqui, ó, da Arcádia, ela também é única, absoluta, impessoal, decorativa. Essa natureza não muda nunca. Por isso tu lê, não importa se o poeta ele é, sei lá, inglês, se o poeta é aqui brasileiro, se o poeta é português, né? Sempre vai ter pastores, pastoras, ovelhinha saltitante, bosques verdejantes, céu azul, porque a natureza não muda. Não importa o que o poeta sinta ou que ele veja na sua paisagem local.
né, no seu país de origem, né, lá na sua barafunda, não importa onde esse cara viva, tá entendendo? Então, a natureza é sempre única. Isso tu não pode esquecer. Daí que a gente começa a falar, né, desses tais convencionalismos. Deixa eu escrever aqui, ó. Mais artificiais da cultura neoclássica. Porque não muda nunca. Não importa a subjetividade de quem produza. Ele vai ter que seguir uma cartilha. Então, a natureza no arcadismo, ela é imitada enquanto modelo único, impessoal, absoluto. Ela é superficial, decorativa. É como se no fundo aqui, ó, não mudasse nunca. Fosse apenas uma paisagem. Tá entendendo? Então, não importa quem esteja aqui a falar com vocês, sempre vai ser o mesmo fundo. Assim é o arcadismo, pela base impessoal. Isso é muito importante que vocês se atentem, porque quando a gente for estudar o romantismo, a natureza ela vai mudar sempre pela base da emoção. Então ela vai estar sempre vinculada ao que o eu lírico sente. Aqui no arcadismo, não. Indiferente ao que o eu lírico sente, sempre ele estará integrado ao imaginário. Entenderam? Isso é fundamental que tu entenda. E a partir desse conceito da imitação da natureza, que é o item 4, tudo que há na Arcádia grega vai materializar o programa neoclássico. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó, o item 5, então, através da imitação da natureza, a Arcádia enquanto modelo de perfeição, enquanto natureza única, como eu coloquei ali, ó, fonte de harmonia e equilíbrio, com a mesma paisagem, então ela sempre impessoal e decorativa. Tá? Convencional, é assim que aparece nos vestibulares. Natureza neoclássica, decorativa, entende? É como se fosse uma decoração. É um fundo, como se colocasse aqui um papel de parede, né? Coisa maluca, né? Tem gente agora, em tantas lives forçadas, agora pelo isolamento social, né? Que estou olhando no mercado aberto, cara. Tem gente que está vendendo fachada de livro. Pelo amor de Deus, cara, olha só, cara, essa sociedade deu errado, cara, não é possível, tá? Então tu imagina, os artes eles comprariam o quê? Eles iam procurar, né, no Mercado Livre, né, iam comprar nas redes, sei lá, agora pela internet, iam cobrar a paisagem de pastores e pastoras e para ficar conduzindo seu rebanho, tá entendendo? Agora, quer ver, ó? O que é fundamental, se tem, né, pastores na Arcádia, o que eles vão ter que fazer? Bom, vocês vão ter que imitar a natureza automaticamente, então vamos colocar aqui, ó. E aí é autoexplicativo isso aqui, o chamado... Opa, coloquei um item a mais aqui, ó. Pastoralismo. Por que eu não vou nem digitar o resto? O que é a pastoral? Presença de pastores e de pastoras. Ponto, gente. Tá entendendo? Agora, outra coisa que é fundamental e aparece muito nos vestibulares, com características do arcadismo, né? Isso aqui, ó, que eu tô anotando agora para vocês. Eu tô seguindo, vocês têm tudo isso naquela apresentação em PowerPoint lá, gente, tá? Só que eu acho aqui, ó, que é importante que vocês vejam também, se lá materializa, eu tô tentando me virar aqui, tá? Então, isso aqui, gente, tá? O que é bucolismo? Bucolismo, tá? É sempre quando tiver uma integração harmoniosa do homem junto à natureza. Isso é bucolismo. E não precisa estar só no campo, gente, tá? Bucolismo, cara, tu imagina assim, tá? Um centro urbano, Porto Alegre. Porto Alegre tem ali o Guaíba, tá? Então, claro que agora ninguém vai dar bandinha, né, em parque, em praça, tá? Mas quando uma pessoa vai tomar um chimarrão, né, pra... Um oizinho de novo. Que bom que eu perdi tudo que eu tava digitando aqui. Que maravilha. Aí, gente, valeu, 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 tá? Então vamos lá, tá? Vamos ver se o sistema ele segura aqui. Bom, vamos lá. Eu tava falando para vocês, né? Isso aí, valeu, valeu ali, Stephanie. Então ali, ó, o tal do bucolismo, que é esse item 6. Obrigado aí, Stephanie, tá? Quer ver, ó, uma cidade que eu tava falando, né? Como, sei lá, Porto Alegre, um centro urbano.
Desde que um homem, uma mulher, né, gente, tá? Espécie, né? Procure a natureza para se harmonizar, para se equilibrar. Tá falando até o cara vai tomar um chimarrão ali, numa praça, alguma coisa, final de tarde, né? Isso agora é impossível, fica em casa, né? Mas tá procurando se harmonizar. Então, clima bucólico, um estado, é um estado de ânimo da gente, é um estado de alma, tá entendendo? Esse é outro também que muitos vestibulares às vezes colocam para confundir o candidato e a candidata. Quando se fala em estado de alma, muita gente fala assim, ai, alma, emoção, subjetividade. Cara, estado de alma é o que eu estou sentindo. Eu posso estar extremamente pragmático, racional e objetivo. O meu estado de alma será pragmático, racional e objetivo. Não tem nada de sentimentalismo, tá entendendo? Então, qual é o estado? Qualquer movimento artístico tem um estado de alma. O estado de alma do Renascimento é o equilíbrio, a simplicidade, a clareza, a razão. O estado de alma do homem barroco, lembra? É conturbado, é obscuro, é complexo, é exagerado pela emoção. O estado de alma do Árcade é o equilíbrio, é a razão. Então, o estado de alma, para quem procura o bucolismo, é procurar se harmonizar, se integrar à paisagem. Tá entendendo? Então, assim, ó, bucolismo é um estado de alma, quando a gente busca se harmonizar junto à natureza. Tá entendendo? Agora, aí entra um outro ponto, que é um tema, que a gente também tem que ter um certo cuidado aqui, tá? E esse tema que, lembra que eu já falei para vocês, olha, tema não define nada, porque é tema, o que define é abordagem, tá? Então, esse tema aqui, gente, tá? O amor. Porque o amor, a base do amor é a emoção. Agora, vamos combinar uma coisa assim, ó. Lembra? O movimento neoclássico se retoma a cultura renascentista, a cultura clássica, bebe nas fontes da antiguidade clássica, daí clássico, clássico e clássico, né? Tem que ter a razão, predomínio da razão sobre a emoção. Então, o amor não pode estar incorporando a base emotiva, não pode estar predominando, senão vai descambar para a subjetividade excessiva, para o sentimentalismo. Então o amor, olha bem que eu estou anotando ali, ó, ele será racionalizado. É muito difícil. Por vezes, então, as provas insistem muito e soa o movimento Árcade, ele muito artificial. Porque o amor à base é emoção. Como é que vai racionalizar o amor? Agora, aqui vai uma informação, tá? Eu só vou estourar um minuto aí, né, que caiu aqui, né, a plataforma, né? Mas estourando a última informação, e a gente vai seguir na próxima semana vendo um contexto já de Brasil. Quer ver, ó? O movimento Árcade, escuta bem, anota isso, tá? Quem tá dando cabeçada, acorda agora aí, tá? O movimento Árcade é um movimento apenas poético. Não há prosadores, não há prosa no arcadismo. É um movimento estritamente poético. Lírico, épico, no Brasil também será satírico. Então, como é que eles vão destituir a base, né, racional? Então, eles vão ter que providenciar para racional o amor isso aqui, ó, promover uma destruição do sentimentalismo. E como é que eles fazem isso? Uma coisa gera outra, olha só. É promover anulação de quem? Anular, eliminar, né, a força de quem anuncia, evoca toda a base temática nos textos. Se a base é poética, então eles vão procurar anular esse carinha aqui, ó, o eu lírico. E como é que eles anulam o eu lírico? Aí vocês devem lembrar disso aqui, ó, com a criação de pseudônimos deixa eu só digitar aqui. Pastoris. Todo poeta Árcade, eles eram homens urbanos. Então, de fato, ninguém vai para o campo, ninguém é pastor. Mas é uma forma de criar, e aqui a gente encerra, ó, o distanciamento às emoções.
criando pastores, reproduzindo e repovoando a Arcádia grega. Eles fazem isso. Eu vou retomar isso aqui na próxima aula, e para fechar o programa, gente, aí tu dá uma olhadinha lá naquela apresentação em PowerPoint, é o que a gente vai fechar na próxima aula. Isso aqui, ó, a gente vai discutir os tais... Opa, eu digitei errado ali, ó. Ô, cacete. Aqui, ó. Latinismos. Tá? A primeira ali tá... Esquece que eu digitei errado. Chupei em drops aqui. Latinismos. Lembra aquele Fugere Urban, Carpidinho, a gente vai ver isso. No mais, gente, tá? Beijo no coração de vocês aí, todos e de todas, tá? Mantenha a tua rotina de estudos, né? Pode ver, ó, agora, ontem mesmo, a Uni, a UBS, né, entraram com recursos, ontem à noite, tá? Para pedir o adiamento do Enem, que tá, né? Enfim, o sinistro da educação, ele resiste, né, a essa ideia, mas é uma tendência. Enem vai ter. Então, a URGS já divulgou leituras. O máximo vai acontecer, se acontecer, vai ser adiado, né? Um pouco, sei lá, um mês, alguma coisa, né? Se porventura acontecer. Então, a tua preparação e o teu foco tem que seguir. Segue, tá? E segue te cuidando aí, tá? Beijo no coração de você, gente, tá? Obrigado por prestigiarem. Espero estar contribuindo para a gente construir a aprovação de vocês, tá? Tchau, valeu, gente!